Bom dia a todos. Uma grande satisfação estarmos aqui na nossa escola dominical. Também está sendo transmitida no nosso canal para as pessoas que estão em casa poderem nos acompanhar. Vamos pedir a orientação do Senhor nesta manhã? Oremos. Amado Deus soberano, eterno Pai, estamos diante da Tua presença com corações agradecidos, porque temos experimentado o cuidado, o zelo, o carinho do Senhor para as nossas vidas. A cada momento, a cada instante, mesmo sem merecermos, o Senhor tem abençoado as nossas vidas de maneira rica e poderosa, e nós somos gratos por isso. Obrigado pela noite de descanso. E obrigado porque hoje é o dia do Senhor, o domingo, e reservamos para o exercício piedoso.
E rogamos a Deus que o Senhor esteja falando aos nossos corações por intermédio da Tua palavra, e que ela venha nos despertar para conhecer-te melhor, para também nos conhecer melhor, e assim vivermos em adoração, louvor, diante da Tua presença, sendo testemunhas vivas do sacrifício de Cristo, da obra libertadora e santificadora que Ele executou na cruz do Calvário. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, receba as nossas ofertas, abençoe-nos aqui no templo e também aqueles que estão escutando em seus lares, suas casas, até onde a Sua palavra atingir os corações. O Senhor esteja abençoando, executando mudança, reflexão, executando a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos neste momento cantar o cântico Cantai ao Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. E grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais terrível do que nossos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos neste momento cantar em espírito e verdade. Os irmãos que trouxeram dízimos e ofertas podem dedicar ao Senhor neste momento. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando
Abra sua Bíblia no Salmo de número 5. Vamos todos ler a uma só voz o verso de número 3. Estamos nos preparando para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Quem nos trará a lição dessa manhã, o presbítero Paulo Mariano. Salmo de número 5, o verso de número 3. Vamos fazer a leitura a uma só voz desse texto. Leamos a palavra do Senhor. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Bem, oportunidade que temos hoje de orar, de nos derramar diante da presença do Senhor e também de sermos alimentados pela palavra dele. Ela que nos nutre, ela que nos sustenta. Vamos cantar mais um cântico agora com as crianças. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir sua voz. Quietinhos vamos ficar a enfrentar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Amém. Eu passo a palavra para o presbítero Paulo e ele fará uma oração agradecendo por esse momento de louvor, dízimos e ofertas. Oremos, irmãos. Pai amado, nós te damos graças porque mais uma vez o Senhor nos trouxeste à tua casa para podermos cultuar o teu nome, exaltar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos concede. E também, ó Pai, queremos consagrar esses dízimos e ofertas. Obrigado, Senhor, pela fidelidade do Senhor, pelo sustento e provisão do Senhor a cada dia nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por que o Senhor tem sido suficiente nas nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te rogamos, ó Deus, que o Senhor continue conosco nesse momento, na exposição das Escrituras Sagradas. Que o Senhor nos venha, ó Pai, nos esvaziar de nós mesmos e possamos, ó Pai, assim, assimilar, compreender aquilo, ó Pai, que procede do Senhor, da palavra do Senhor. Use-nos, Senhor, conforme o teu querer, teu poder, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, os que estão aqui no templo, e aos irmãos também que estão nos acompanhando em suas casas. Gostaria que os irmãos tivessem abrido suas Bíblias na Carta aos Hebreus. Carta de Paulo aos Hebreus. Nós vamos estar lendo os 4 primeiros versículos. Hebreus, capítulo 1, capítulo 1, de 1 até o 4. Vou estar lendo, os irmãos estarão acompanhando a revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado
tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse é o texto no qual nós queremos abordar nessa manhã sobre o tema da supremacia de Cristo. Ou seja, nós vamos ver alguns aspectos de Jesus Cristo, da sua pessoa, do seu ministério, segundo a carta aos Hebreus. Nós sabemos que a carta aos Hebreus é uma carta riquíssima de ensinamento para nós, e nós queremos aprender alguma coisa aqui a respeito da supremacia de Cristo. Por que Jesus? Porque o Cristo, ele é superior, porque ele se sobressai, porque o autor traz à tona este tema. E para entendermos melhor essa carta, precisamos também entender um pouco, pelo menos, daquilo que acontecia no Velho Testamento, né, das práticas de culto, todo o serviço cerimonial que era feito no Antigo Testamento. Mas eu creio que para nós aqui na nossa igreja não vai ser problema, porque nós já estudamos várias vezes aqui o Velho Testamento, né, em detalhes, a questão toda do tabernáculo, como se procedia lá no passado, no Antigo Testamento. Então, o autor aos Hebreus vai trazer à tona esses elementos do passado e, ao mesmo tempo, vai estar comparando com algo melhor. E talvez uma expressão que se repete muitas vezes aqui, você vai ver, quem estuda a carta dos Hebreus percebe, a expressão melhor, superior, mais. Por que disso? Porque o autor está contrastando algo do Antigo Testamento, a antiga aliança de Deus com o seu povo no passado, com a nova aliança agora em Cristo. E é por isso que ele enfatiza a superioridade de Cristo. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Primeiro, com relação ao autor da carta aos Hebreus. É um consenso entre os estudiosos que é um autor desconhecido, embora haja várias especulações de algumas pessoas. Por exemplo, alguns sugerem que seja Paulo, o apóstolo Paulo. Alguns sugerem até mesmo o apóstolo Barnabé, né? Mas o consenso é que o autor fica indefinido, desconhecido. Mas isso não vai desmerecer o conteúdo, o ensino, a essência da sua carta. Pelo contrário, ela é recheada de detalhes preciosos e profundos das Escrituras, com respeito, principalmente, à pessoa de Cristo. Quando foi escrita essa carta, né, alguns estudiosos também colocam do ano 64 a 69 depois de Cristo. Nós sabemos que tem que ser pelo menos nesse período, porque não foi após o ano 70, que nós sabemos que no ano 70 é onde se deu a destruição do templo de Jerusalém. E pelo ensino do autor, ele traz à tona vários elementos, conceitos do Antigo Testamento, do ritual que ainda se praticava, ainda, lógico, no templo agora, né, ainda que não foi destruído. Então, por volta de 64 a 69 depois de Cristo. Quais seriam os destinatários? A quem escreve essa carta? Provavelmente aos cristãos judeus que estavam dispersos em todas as partes. E a gente lendo também essa carta, a gente percebe que eram cristãos que haviam se convertido ao cristianismo. A gente vai ver alguns detalhes mais à frente sobre isso. Qual o propósito da carta aos Hebreus? O que o autor tinha em mente quando ele escreveu aos Hebreus?
Segundo um dos estudiosos, ele define, né, com uma frase interessante. Ela foi escrita por um hebreu para outros hebreus, para que deixassem de agir como hebreus. Né? E fica isso bem nítido, né, nos ensinos. O autor ele traz isso em mente aqui, né, à tona aqui. Para os hebreus, um hebreu escrevendo para outros hebreus, para que deixassem de agir como hebreus. Um outro propósito também seria de mostrar exatamente a supremacia, a superioridade de Cristo a qualquer anjo, a qualquer sacerdote ou qualquer instituição da antiga aliança. O autor tinha isso em mente. A gente vai ver alguns desses aspectos aqui. Um outro propósito que o autor coloca é mostrar que o sacerdócio do tabernáculo e todo o sistema sacrificial apontava para Cristo, ou seja, tudo que se desenvolveu no passado, nas leis cerimoniais, lá atrás, com relação ao tabernáculo, aquelas instruções que Deus havia dado a Moisés, tudo aquilo apontava para Cristo, eram sombras, eram sinais de algo melhor, superior, que estava por vir, como de fato veio. Né? E o apóstolo Paulo, ele faz a definição disso com a chegada de Cristo, quando ele diz que Cristo veio, né, na plenitude dos tempos. Ou seja, eu gosto dessa expressão, porque ela define muito bem o momento exato no qual Cristo deveria vir. Ele não veio nem um segundo antes, nem um segundo depois, mas veio exatamente na hora, no lugar, nas circunstâncias as quais Deus já havia preparado de antemão. Um outro propósito o autor tinha em mente, e aqui nós vemos, né, já em tom pastoral, não somente expõe algumas doutrinas, mas também age de forma pastoral, ou seja, é um apelo aos crentes daquela época para que permanecessem fiéis, firmes, mesmo diante das lutas e provações. É um chamado à obediência e à perseverança. E aqui nós precisamos entender a distinção, né, do judaísmo e do cristianismo. Como eles eram judeus que se haviam convertido ao cristianismo, então alguns deles viviam um grande dilema. E dois fatores aqui pesavam. Um é o fator da perseguição que estava sobre eles, né? E a perseguição caía mais sobre os cristãos, sobre o cristianismo, nem tanto para o judaísmo. Então havia uma forte tentação aqui de alguns deles voltarem, deixarem o cristianismo, deixarem Cristo e voltarem ao judaísmo, às práticas judaicas. Né? Então existia esse fator aqui, né? Então precisamos ter isso em mente. É por isso que o autor, insistentemente, ele faz algumas advertências bem fortes para que esses cristãos judeus não deixassem o cristianismo. É por isso que dá ênfase sobre a pessoa, sobre o ministério, sobre a obra de Cristo. E, infelizmente, né, nos nossos dias, a gente ainda vê algumas igrejas tentando resgatar alguns elementos, algumas práticas do judaísmo para dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas, tanto o autor de Hebreus como Paulo, especificamente em Gálatas, ele fala que ao fazermos isso, nós estamos retrocedendo. É como se estivesse diante de nós um manjar, um caviar, e estivesse do lado um prato de pão. Aí nós queremos o pão, não queremos o caviar. É voltar atrás. Eu sei que a ilustração é bem simples, mas é isso que precisamos ter em mente. É isso que o autor de Hebreus tinha em mente. Deixar Cristo era deixar tudo, era perder tudo.
Voltar para o judaísmo era um retrocesso tremendo. Eles não podiam fazer isso. Um outro aspecto que queremos destacar é nesse preâmbulo que o autor faz, nos versos 1 a 4, nós vemos Cristo, uma perfeita revelação de Deus. O autor de Hebreus tem essa preocupação de apresentar Cristo. E nós sabemos que os judeus naquela época tinham grande dificuldade de aceitar que Jesus fosse, de fato, a completa e perfeita revelação de Deus. O autor da carta, ele argumenta que a revelação conhecida até então era uma revelação fragmentada, incompleta. É por isso que ele, no início, ele aborda que Deus falou aos nossos pais, pelos profetas, de várias maneiras. Deus falou em diferentes épocas, usando diferentes meios, sonhos, visões, por meio de pessoas que ele escolheu, como Abraão, Moisés e tantos outros. Aos profetas, especificamente, era a maneira que Deus começou a se revelar ao seu povo. Deus não se apresentou por completo. Ele não chegou para Adão e já entregou uma Bíblia como nós a temos hoje, esse manual completo. Mas Deus, aos poucos, ele foi se revelando a cada época de uma forma diferente, por meio de realizações de atos poderosos, por meio de anjos também, ele fez isso. Mas em Jesus, Deus não mostrou apenas uma faceta da verdade, ele se revelou plenamente. É por isso que lá em João 1,14, João expressa muito bem essa verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como do unigênito do Pai. Então, quando Jesus veio, ele veio como o ápice da revelação de Deus. Características da pessoa de Cristo. Nesse preâmbulo que nós lemos aqui, nessa introdução do autor aos Hebreus, ele vai nos apresentar Jesus Cristo de algumas formas, e vai mostrar algumas características de Cristo. Primeiro que está falando que ele é o Criador de todas as coisas. Ou seja, e João também vai completar isso, né? Sem ele, ou seja, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele já começa mostrando a superioridade de Cristo em relação a tudo no passado, em relação aos sacerdotes, a anjos e a tudo mais. E está apresentando Cristo como o Criador de todas as coisas. Sem ele, sem Jesus, nada disso que nós conhecemos hoje existiria, pois ele foi um agente ativo em toda a criação, na sua sabedoria, no seu poder, na sua criatividade. Outra característica, ele é o resplendor da glória de Deus, ou seja, a exata expressão do ser de Deus. E está pegando aqui para a divindade de Cristo, de Deus, de Cristo. Quem é Deus, ele procede de Deus, ele emana de Deus, portanto ele é divino. É exata expressão, não tem como tirar nada, é uma cópia exata de Deus. Ou seja, assim como o sol resplandece, Deus faz brilhar a sua glória na pessoa de Jesus. A essência da pessoa de Deus, seu caráter, estavam impressos na pessoa de Jesus. E o apóstolo Paulo vai nos afirmar isso também em Colossenses 1,15, dizendo que o qual é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Deus é Espírito, mas ele se revelou a nós, na pessoa do seu Filho amado, Jesus. Jesus Cristo, certa vez, questionado por Felipe, quando Felipe queria ver o Pai, mostra-nos o Pai, está tudo certo. E Jesus chega para Felipe,
tanto tempo estou convosco, tanto tempo estou contigo, e não percebe que eu e o Pai somos um? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, em expressão exata, o ser de Deus. Também Jesus Cristo é o sustentador de todas as coisas. Ou seja, Ele não somente criou todas as coisas, mas Ele também sustenta pela palavra do seu poder. Na outra versão, pela sua poderosa palavra. Ele não somente criou todas as coisas, mas esse sustentar aqui, precisamos entender, não apenas manter todas as coisas, mas também aquele que dirige, que guia, que preside conforme o propósito eterno de Deus. É um Deus que está atento a cada detalhe, a cada movimento da história da humanidade. É um Deus que interage. Nesse preâmbulo que ainda, nesse aspecto da revelação de Deus, queremos destacar duas coisas com essa revelação de Deus. Primeiro que ela é histórica, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como dissemos. Ou seja, caminhamos com Ele, comemos com Ele, andamos com Ele. Ou seja, Ele estava entre nós. Por isso que essa revelação de Deus ela é histórica. Ela marcou a história. É um Deus que interage o tempo todo com a sua criação. E lá em Êxodo 3, isso fica muito nítido. Quando Deus percebe o sofrimento do seu povo no Egito, e as expressões, os verbos lá encontrados eu vi, conheço e por isso desci para livrar. Então percebam Deus agindo na história do seu povo. Deus intervindo o tempo todo na nossa história. Ele entrou na nossa história, mudou a história da humanidade. Ele entrou na sua vida, ele entrou na sua história e também mudou a sua história. Outro aspecto dessa revelação de Deus é que ela é progressiva, como nós já dissemos anteriormente. Primeiro aos pais, aos patriarcas, aos profetas. Falou de muitas maneiras, visões, sonhos, até anjos ele enviou. Ou seja, ele foi se revelando de forma progressiva, de forma gradual. E nos últimos dias, mas que últimos dias são esses? A Bíblia define esses últimos dias entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Entre esses dois grandes eventos está contido esses últimos dias. Por isso nós estamos vivendo também esses últimos dias, porque ninguém sabe quando o Cristo virá. Ninguém tem certeza disso. Por isso, a revelação de Deus ela é histórica e ela é progressiva. Queremos fazer um pequeno esboço agora, aqui com a visão panorâmica do autor, do que o autor traz à tona em Hebreus. Lógico que o tempo não vai nos permitir entrar em tantos detalhes assim, porque a carta é riquíssima, mas queremos destacar três coisas aqui, três aspectos dessa superioridade, dessa supremacia de Cristo à antiga aliança e já apontando para a nova aliança. Primeiro aspecto, a superioridade da pessoa de Cristo. E nós podemos ver isso do capítulo 1 até o capítulo 4. E nós vamos ver que nesses capítulos, que Cristo é superior aos profetas. Em Hebreus 1:1, ele está falando que ele falou aos profetas, mas ele é superior aos profetas. Toda vez que um profeta ele falava da parte de Deus, é muito comum a gente ver, assim diz o Senhor. Mas quando Cristo veio, ele veio manifestar plenamente a verdade de Deus, em todas as suas matizes. Por isso, ele é superior aos profetas. Ele não fala
da parte de alguém, mas ele paga de si mesmo. Eu sou a verdade, sou o caminho, a verdade e a vida. Ele tem essa prerrogativa. Também, Cristo é superior aos anjos. No verso 4 que nós lemos, tendo se tornado tão superior a anjos quanto herdou mais excelente nome. E aqui é interessante que havia um certo entendimento entre os judeus que os anjos, eles haviam, a lei de Moisés havia dado ao povo Moisés através de anjos. Havia um certo ênfase por parte dos judeus com relação a anjos. E eles até admitiam um conhecimento futurístico por parte dos anjos. Mas isso segundo a tradição. Mas aqui o autor de Hebreus está nos falando que Cristo ele é superior aos anjos. Aliás, no decorrer desse capítulo, no verso 5 a 14, ele vai nos mostrar exatamente a função dos anjos, como servos de Deus, como ministros de Deus, a favor dos santos que iam herdar a salvação, ou seja, a favor da igreja. É como se eles fossem diáconos também, servindo a igreja. Você pode não perceber, mas tem algumas circunstâncias na nossa vida que se você olhar para trás, você vai ver, se não fosse o Senhor. E de repente foi intervenção angelical. Mas mesmo assim, o autor de Deus está dizendo para nós, para os seus leitores, que Cristo ele é superior à sua pessoa, à sua obra, ao seu ministério, muito mais elevado do que o dos anjos. Os anjos, por exemplo, anelavam pregar o Evangelho, coisa que Deus deu a nós. Mas eles gostariam de estar pregando o Evangelho, de estar anunciando o Evangelho. Mas isso foi dado a nós. Um outro aspecto também da supremacia de Cristo, da sua vida. E Cristo também ele é superior a Moisés. Em Hebreus 3:13, nós vamos ler esse texto. Jesus, todavia, sido considerado digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Ou seja, a gente sabe que Moisés, ainda até hoje, é um ícone de grande significado para o povo judeu. Contar talvez como o maior personagem do Velho Testamento para eles. Mas aqui o autor de Hebreus está falando que, ainda assim, Cristo, a pessoa de Cristo, ele é superior a Moisés. Ele é maior do que Moisés. Ele está acima de Moisés. Por causa da sua grandeza, da sua majestade. E um outro aspecto interessante, Moisés, por mais importante que tenha sido, ele era servo. Contrastando com a característica de Jesus, que era e sempre foi filho de Deus. Por isso ele é superior a Moisés. Um outro aspecto também que queremos destacar, dos capítulos 5 ao capítulo 10, nós vamos ver a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo, da sua obra, nos capítulos 5 a 10. O que é que Cristo fez de tão importante assim, que merece essa superioridade, essa supremacia? E, mais uma vez aqui, nós precisamos entender e ter em mente o que era realizado no passado, lá no Antigo Testamento. E nós vamos ver que quando Deus deu as instruções do tabernáculo, como ele deveria ser feito, todos os utensílios do tabernáculo, e graças a Deus eu e Adriano nós tivemos a oportunidade, nessa viagem de Israel, de estar no meio do deserto lá, onde existe uma réplica exata do tabernáculo, com as mesmas dimensões,
lógico que eles tentaram fazer as mesmas pinturas, as cores. Então, assim, quando a gente entra lá, a gente fica assim, uau, era aqui então, era assim que se fazia. Lógico que a gente lê da Bíblia em tantos detalhes que não tem como não trazer isso à mente. Mas quando a gente viu lá, interessante a gente ver. Mas a gente conhece também, a gente vê que era um espaço tão pequeno, mas cheio de significado para o povo de Deus. Mas aqui está falando, o autor de Hebreus, que a obra de Cristo é mais superior a tudo que existia no ano passado. Todas aquelas cerimônias, aqueles rituais, que tanto no tabernáculo como no templo, sacrifícios, os infindáveis sacrifícios que eram realizados, tudo havia ficado para trás. Mas agora em Cristo, tudo se tornou superior, melhor. É por isso que o autor aos Hebreus traz isso à tona. Primeiro que Cristo é superior no sacerdócio. E nós vemos que o sacerdócio, ele tinha um tempo de validade, porque nós somos humanos. O sacerdote também tinha suas limitações. Por isso havia turnos de sacerdotes, né? A cada período se elegia o sumo sacerdote. Ou seja, eles tinham um prazo de validade. Mas o sacerdócio de Cristo, ele é eterno, não tem limite, e ele é melhor. Quando nós olhamos o Hebreus 4, 14 e 15, está escrito da seguinte forma: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ou seja, Jesus Cristo como sumo sacerdote. Ele se tornou melhor e superior a todos os sacerdotes que houveram no passado. Porque ele é Filho de Deus. Porque ele é o escolhido de Deus. Cristo também ele é superior em sua aliança. Ou seja, a aliança, a nova aliança estabelecida em Cristo, ela é superior a tudo que existiu ou existia na velha aliança. Porque tudo que existia lá atrás, nós sabemos que era temporário e apontava para algo melhor, para a nova aliança, que apontava para a pessoa de Cristo. Cristo também é superior no sacrifício, ou seja, ele não somente foi o sumo sacerdote, mas também aquele que ofereceu o melhor sacrifício a Deus. E somente Cristo poderia oferecer o mais perfeito, mais cabal, mais completo sacrifício a Deus. Ainda que eu e você fosse pendurados naquela cruz, não iria satisfazer a justiça de Deus. Não iria aplacar a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Mas precisava que o Cordeiro Eterno fosse imolado, fosse pendurado naquele madeiro, para que assim então o seu sacrifício fosse aceito por Deus e habilitando assim um novo acesso a Deus, quando o véu foi rasgado. E agora em Cristo nós temos pleno acesso a Deus por intermédio de Cristo. Um outro aspecto da supremacia de Cristo, dessa superioridade, nós vemos também nos capítulos 11 a 13, quando nós vemos a superioridade da vida de Cristo, daquilo que ele fez. Ou seja, nesse capítulo o autor vai abordar algumas exortações, alguns conceitos práticos de como a igreja deve viver agora nessa nova aliança, nesse novo período que ele considera como melhor e mais superior. Por isso, vai apontar para a prática cristã. Como que nós devemos viver sabendo de todas essas coisas, ciente de todas essas coisas, ciente da excelência da obra, da pessoa de Cristo, da sua obra, do seu ministério? Como que nós devemos nos portar, então, como povo de Deus, como igreja de Cristo?
Primeiro, a nossa vivência, essa prática cristã, tem que ser vivida pela fé. Pela fé. Por isso que o Hebreus fala aqui, 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que Deus exige de nós. Fé, obediência. São coisas que Ele ainda requer de cada um de nós. Conhecedores de tudo que nós já dissemos aqui, de fé, de obediência. Também amor. No amor, Hebreus 6, verso 10, ele vai destacar exatamente isso. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Precisamos estar evidenciando o tempo todo esse amor. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui, ele disse que aos seus discípulos, eles seriam conhecidos se eles amassem uns aos outros. Nós vivemos dias tão difíceis entre a Igreja de Cristo, a Igreja Evangélica, e na internet a gente vê tanta destemperança, tantos crentes explodindo por tão pouca coisa, tão longe desse amor que Cristo evidenciou e que ensinou, que desafia a cada um de nós a viver em amor também. Também precisamos ter em mente da esperança, viver esses últimos dias aqui, mas com nossos olhos fitos em algo melhor, em algo superior. Quando a gente lê Hebreus 11, os heróis da fé ali mencionados, e eu gosto de perceber, quando o autor ele trata de Abraão, a fé de Abraão, a vivência que Abraão teve com Deus, a experiência que ele teve com Deus, foi tão grande, foi tão espetacular, que Abraão caminhou um bom tempo com Deus. E ele chegou a pisar onde seria estabelecida a nação de Israel, o povo de Deus. Mas Abraão vai mais além do que isso. Ele consegue, pela fé, ver a Canaã celestial, a nova Jerusalém, que está por vir. Vocês conseguem perceber isso? Naquela época, com a experiência que Abraão teve, conseguiu ver. Deus conseguiu descortinar a sua visão, seus olhos, para contemplar algo que estava por vir. Algo melhor. Novos céus, nova terra. Abraão conseguiu ver a nova Jerusalém. E é para lá que nós caminhamos. E a nossa esperança é que Cristo venha logo. E que, de fato, possamos reinar com Ele o tempo todo, eternamente. Por isso queremos concluir aplicando de duas formas. Primeiro, que Jesus Cristo é o próprio Deus que se manifestou em forma corpórea e humana, ou seja, Deus mesmo habitou entre nós para se revelar e salvar. Foi esse o propósito. Ele é o único e perfeito mediador entre nós e Deus. Não existe nenhum outro mediador. O cristianismo não precisa de nenhum outro mediador, porque tem a Jesus, o Filho de Deus, a essência de Deus. Segundo, Jesus Cristo é a revelação perfeita e completa e definitiva de Deus. Ele é a consumação de um longo processo de revelação de Deus feito de diferentes maneiras, desde a criação até a vida, sua segunda vinda. Isso garante que o cristianismo ele é superior ao judaísmo, não somente no sistema religioso dos judeus, mas a todos os sistemas religiosos de todos os tempos. Que Deus nos faça entender e
possamos louvá-lo, bendizer o seu santo nome. Por isso, pela excelência, pela supremacia de Cristo, da sua pessoa, da sua obra, do seu ministério, e que possamos evidenciar isso na nossa vida, de forma prática, na sua igreja, neste mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças pela riqueza da palavra do Senhor, pela excelência, pela supremacia da pessoa e da obra de Jesus Cristo, pelo que Ele é e representa, pelo que Ele fez naquela cruz. Obrigado, Pai, pelos benefícios advindos da cruz de Cristo, pelas bênçãos espirituais. Ó Deus, nós te louvamos, te somos gratos pela vida eterna que o Senhor nos garantiu. Ajuda, Pai, a viver nessa esperança de forma prática, em amor, em fé e esperança. Já, Pai, antegozando as bênçãos do novo céu e da nova terra aqui. Ó Deus, que o Senhor vem nos mover a cada vez a reconhecer a grandiosidade, a majestade de Cristo nas nossas vidas. Em nome de quem nós oramos, agradecidos. Amém. Como é bom ouvir sobre o Cristo, sobre a sua vida, obra, sobre a sua pessoa, né? E saber que um Deus tão superior como esse que foi exposto aqui, se relaciona pessoalmente como a nossos amigos. É interessante quando Paulo conta as experiências da viagem, falando sobre o tempo lá, escrevendo alguns detalhes que a gente, se fechar os olhos, parece que a gente está lá. E, na verdade, é isso que uma testemunha faz. Ele conta a história e faz com que essa história seja real. Nós somos testemunhas de Cristo. E esse Cristo que ouvimos aqui nessa manhã é o Cristo que devemos testemunhar para as pessoas. Vamos cantar, finalizando assim, o livro de número 159, Conosco Amigo, Cristo. Hino de número 159.
coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos, Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, hoje vida no futuro já podemos alcançar. Vamos colocar de pé mais uma